Ora viva e bem-vindo a mais uma edição deste que é o seu programa Índico Podcast. Hoje não será diferente. Vamos então contar em estúdio com o nosso convidado, este que vai conosco então aqui debruçar sobre vários assuntos candentes na atualidade moçambicana, tal como é o caso do balanço da visita do Presidente da República na província de Inhambane. Vamos igualmente destacar aqui a importância da tocha da unidade nacional face à questão da pacificação que tanto se almeja pelos moçambicanos. E por fim, vamos então debruçar sobre as implicações do baleamento do MC Trufafá e suas implicações no diálogo em curso neste momento no país. Alves Mulungo, bem-vindo a mais uma edição do Índico Podcast. Muito agradecido pelo convite. Estamos aqui para discutir em torno daquilo que são os fenómenos a nível nacional. Indo mesmo para o primeiro ponto, o Presidente da República esteve na semana finda de visita à província de Inhambane, onde, para além de intervir com vários estratos sociais naquela parcela do país, tivemos então a oportunidade de acompanhar aquilo que foi o lançamento do projeto da cidade petroquímica. Como é que prepara para esta visita, numa altura em que vários são os ensejos da população moçambicana e expectativas à volta deste novo ciclo de governação que corre agora para o cumprimento dos seus 100 dias de governação? Bem, esta visita tem um simbolismo químico, político, e também a questão econômica. É preciso frisar que esta aproximação do Presidente da República junto da sua equipe, ou junto com a sua equipe, demonstra aquilo que nós chamamos de presença do Estado. Ou seja, o Presidente da República foi fortalecer a presença do Estado em Inhambane. Mas não só, também criou aqui uma abertura para aquilo que nós chamamos também de auscultação. Ou seja, foi ouvir de perto aquilo que são os anseios da população local. E isso foi demonstrado a partir destas reuniões com vários estratos sociais dentro da própria província. E nós vimos lá líderes comunitários, vimos líderes religiosos e vimos outras figuras que estiveram lá, de facto, neste encontro com o presidente. Mas o foco da visita é garantir, de facto, esse robustecimento à questão da descentralização. Nós cantamos muito descentralização do poder, o poder está concentrado em Maputo, mas o presidente levou um elenco que de facto demonstra que ele vai para lá para garantir a questão da descentralização. E temos aqui também a fortificação da questão das instituições, ou seja, Inhambane é um local muito propício, tem recursos e isso deve ser capitalizado pelo próprio Presidente da República para que se traduza naquilo que são os anseios da própria população local. Então, eu acho que numa primeira fase nós podemos ficar com o elemento a nível político dessa questão da descentralização, mas também a nível econômico nós percebemos que há aqui uma ideia de trazer novas infraestruturas para desenvolver esta província que, de facto, merece tanto por aquilo que ela contém. Não merece mais em relação aos outros. Não, ela merece pelos recursos que tem, tanto como merecem outras províncias a nível nacional. E como é que repara, neste momento, para estas políticas que estão sendo implementadas pelo Presidente da República, principalmente na criação de atrativos locais para que deixemos esta mentalidade de as coisas apenas acontecem em Maputo? Aliás, através desta questão que fiz referência ainda no início, a construção desta cidade petroquímica na província de Inhambane, assumindo-se que é lá onde opera também uma parte dos grandes megaprojetos na qual a Sasol está lá a explorar. Como é que repara para a criação destes projetos numa altura em que a visão durante muito tempo esteve viralizada simplesmente para a cidade de Maputo? Olha, se nós pegarmos a geopolítica deste projeto, nós percebemos que o projeto está numa zona offshore, em Vilanculos. Então, isto já demonstra que ela não está lá ao acaso. Ela está lá porque é uma zona muito estratégica para o desenvolvimento da própria Zona Sul e principalmente da província de Inhambane. E com isso, nós começamos a perceber que o focal point desta visita do Presidente da República a esta província era essa questão da inauguração dessa estrutura que será lá montada petroquímica. E isso é muito
importante porque vai trazer consigo a questão da empregabilidade, que vários jovens vêm reclamando a nível nacional e também a nível regional, ou seja, a nível da própria província de Inhambane. Mas também vai trazer consigo a questão da formação a nível técnico. Isto é muito importante porque é uma indústria. Então, uma indústria sempre traz consigo mais valias para esses em locais onde nós temos esses projetos. Então, eu acho que a província ela ganhou um certo destaque naquilo que são o pensamento geopolítico do atual governo, tendo em conta essa construção dessa infraestrutura. E nós apelamos, de facto, para que essa construção ela não venha num ambiente em que ela seja politizada, ou seja, ela não pode servir de instrumento para ganhar a imagem de um grupo em detrimento do outro. Ela tem que vir como um instrumento para garantir uma imagem de projeção de Moçambique para o mundo, ou seja, são esse tipo de instituições que conseguem projetar um Estado. Então, eu acho que se nós olharmos isto com sentido de Estado, nós podemos conseguir aqui tirar grandes proveitos desse projeto. Mas é preciso que haja uma atenção, principalmente pela equipe que o presidente levou lá. São ministros estratégicos. Nós vimos lá o ministro da Função Pública, depois tivemos o ministro do Interior, o ministro da Juventude e Desporto. Então, isto também é um sinal de que o presidente leva consigo um elenco, mas é um elenco muito forte que vai responder ou vai buscar dados para conseguir responder, de certa forma, aquilo que são os anseios ou as pretensões desse projeto. Então, o presidente está a fazer um trabalho formidável, mas é preciso que o ambiente tenha um determinado tipo de preparo para que isto conheça, de facto, ou traga para nós bons resultados. Esta visita acontece numa altura em que caminhamos para o cumprimento dos 100 dias de governação para o presente ciclo. O Presidente da República tomou posse numa altura em que o nosso país era ainda conhecido ou vivia momentos de tensão por conta das manifestações violentas e, se pudermos até caracterizá-las como criminais. Que avaliação é que faz, assumindo aquilo que é o estágio atual que o nosso país assiste, dentro também do diálogo que visa pacificar o nosso país, pois assume-se que nada pode ser feito num ambiente hostil fora a paz? Bem, eu sou muito apologista de que uma das melhores formas de combater qualquer tipo de convulsão social é o trabalho. E isto que o presidente e a sua equipe têm demonstrado é, de facto, o próprio trabalho. É verdade que, tendo em conta aquilo que foi o relatório do próprio governo, os pontos que eles haviam colocado na sua agenda para atingir nesses 100 dias, eles conseguiram 50%. E, em parte, este sinal é positivo, porque já temos um governo comunicativo. Temos um governo que comunica com a população e isso é importante, porque antes nós ficávamos em zonas de penumbra, não se sabia até onde avançou-se e até onde parou-se, mas agora nós já temos dados concretos. Avançou-se até 50%, isto é importante, porque é transparência e a transparência é muito importante no ato de governação. Então, isto, em parte, vai, de facto, trazendo a população a uma consciência de que, olha, se nós continuarmos com atitudes do género, ou seja, manifestações com o objetivo de destruir, o que vai acontecer é que nós vamos retardar. E esse plano do governo nunca terá espaço para ser implementado porque nós próprios estamos a inviabilizar. Então é preciso que o plano ele projete para as pessoas a ideia de que é um plano de todos nós, não é um plano de um determinado grupo, é um plano do moçambicano no concreto. Vou usar aqui um exemplo. Se vamos construir, como moçambicanos, um centro petroquímico, só o processo de construção já emprega população local. E isto, de facto, demonstra que há uma abertura para partilhar com todos aquilo que são os recursos, os ganhos, os dividendos. Então, depois da construção, os que têm prioridade
é a população local para ser empregue. Nós estamos aqui a assumir que deve-se procurar os técnicos mais preparados naquela zona para poder os empregar. É verdade que alguns teremos que importar fora, porque não temos os mais capacitados a nível nacional. Então, vamos importar fora, vamos trazer das outras províncias. Mas tem trabalhos que não há necessidade de trazer as pessoas de outras províncias para poderem, de facto, executar. Então, esses vamos aproveitar para, de facto, empregar a população local, para evitar reclamações como os que vimos em Nhançuns. A população invadiu a Quenimar e a reclamação era: nós não nos beneficiamos com esse projeto. Então, é preciso que se use esses projetos desde a fase da construção até a sua fase operacional, uma aglutinação com a população para que ela perceba que aquilo é bem-vindo porque beneficia a própria população. E não só ganha a questão de limitar essa ideia de manifestação da população, mas também ganha segurança da própria infraestrutura, porque a população olha a infraestrutura como elemento que lhe garante o pão de cada dia. Então não vai permitir que alguém entre lá para poder sabotar a própria instituição ou a plataforma que estiver lá montada. Então, temos que girar mais ou menos nesses moldes para, de facto, conseguir, através do trabalho, algum tipo de consenso, algum tipo de conscientização para, se calhar, trazer a população de volta a um pensamento unificado e paralelo ao governo. Como unificar este pensamento numa altura em que a divergência surge muitas das vezes por conta de aspectos, dizia eu aqui, políticos, e em algum momento procuram ser aproveitados para desunir os moçambicanos? Bem, isso é um pouco simples. Primeiro, o governo tem que compreender que nós estamos num ambiente democrático. O próprio governo é uma parcela desta democracia, ou seja, foi eleito através do sufrágio universal. Então, se foi eleito através do sufrágio universal, significa que, em parte, tem uma oposição. Então, esta oposição não descansa. Ela vai continuar, de facto, a inviabilizar, em termos discursivos, todo o trabalho do governo. Então, o governo tem que estar sempre preparado para receber estas críticas, para receber essa diabolização dos seus projetos e ela responder a um nível desejado. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu acho que devia ser uma espécie de crítica ao governo do presidente Chapo. O governo do presidente Chapo não tem muita publicidade, não tem um acompanhamento dos mídias a um nível desejado. Então, isto em parte prejudica o próprio governo, porque os feitos do governo, ou seja, os planos, parecem estar a agir nas sombras, enquanto deviam ser eles publicados diariamente em várias plataformas digitais. Nós estamos a dizer que os canais televisivos que nós temos na praça devem seguir o Presidente da República, mas a equipe do Presidente da República, principalmente o adido de imprensa, ele deve ter uma equipe, devem criar mecanismos de publicar, fazer chegar as informações a todos os quadrantes a nível nacional, para que as pessoas compreendam que é um trabalho que está sendo feito. E a publicidade nos dias que correm é um elemento muito importante. É por isso que até o próprio Mike Luan, que é um cientista político, olha para os mídias como o quarto poder, ou seja, nós tínhamos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial, mas ele acrescenta o quarto poder, que é os mídias, porque percebe que esses têm força, esses conseguem de facto trazer aqui uma espécie de opinião para as massas. Então, se consegue fazer isso, é uma plataforma a ser usada. Então, eu acho que devia-se explorar muito isso para que de facto consiga, no meio a essa espécie de sabotagem toda, no meio a essas manifestações ou convulsões sociais, tenhamos uma frente preparada para que, a nível de informação, corresponda o trabalho e a projeção de imagem do Presidente da República. Fazendo mesmo uma ponte com o segundo ponto, tocha da chama da unidade nacional. Que importância tem este ato numa altura em que o nosso país acaba mesmo de sair de uma crise instalada após as eleições de 9 de outubro do ano atrasado? Bem, a tocha da chama da unidade é um elemento, um instrumento muito crítico para a nossa sociedade. Muito crítico porque
porque a chama da unidade ela tem um simbolismo para a população, no geral, ou a maioria da população. Mas depois temos certos quadrantes, e muitos deles são jovens que não se espelham muito com a questão da chama da unidade. Por quê? Se nós temos uma machamba, quando nós lançamos a semente, antes de algo germinar lá, não temos como demonstrar que de facto há um trabalho que está sendo feito. Não temos como chamar os nossos parceiros e dizer, olha, a nossa machamba está aqui, já temos ali algumas sementes que rebentaram, então há uma luz. Então eu acho que a chama da unidade ela veio num momento em que não era muito crucial para aquilo que é o seu impacto dentro da própria sociedade. Ou seja, tinha que se preparar ainda o terreno, deixar a semente germinar e depois, em jeito de comemoração a esta reestruturação social, trazermos uma chama da unidade. Só para eu trazer um exemplo aqui. A chama da unidade ela é acompanhada pela polícia, tem um aparato militar. Não havia necessidade, como tal, ter este aparato de segurança para acompanhar a chama da unidade, porque o objetivo é unificar. Não é, de facto, ela trazer uma imagem de que parece que há uma ameaça existencial para com ela. Então, a partir deste ponto, nós começamos a perceber que é algo que corre mal. Mas também há uma outra hipótese, que é uma outra vertente. Hipótese como tal até não é. É uma outra vertente que é crucial. Nós estamos este ano a comemorar 50 anos da independência. Então, no âmbito da comemoração da independência, a tocha da unidade nacional, ela tem seu significado, tem seu simbolismo e deve ser ovacionado por isso. Porque nós somos um Estado que nasce de uma revolução. Nós somos um Estado que lutou para poder se libertar. Então, a chama da unidade tem que vir confirmar esta nossa luta. Tem que vir demonstrar que o sangue que foi derramado, o suor, o trabalho dos camponeses, dos operários e dos soldados que começaram aí na Xingueia, ele se resume exatamente naquela chama acesa, que é a chama que esses militares, esses camponeses, esses operários correram de Cabo Delgado até Maputo para poder acendê-la. Então, hoje ela sai de Cabo Delgado até Maputo em jeito de comemoração. Nesses moldes, sim, é um simbolismo como tal, mas na vertente de unidade nacional, na diversidade, ainda temos um trabalho interno por fazer. E esse trabalho será feito de uma forma paulatina, de uma forma faseada, através de novos projetos, através de novas políticas, através do posicionamento do governo, do próprio Presidente da República. E sim, poderemos chegar a uma fase onde vamos compreender todos nós que a unidade nacional ela foi restaurada. Como fazer da tocha da chama da unidade um instrumento de pacificação do nosso país? Bem, fazer da tocha da chama da unidade como instrumento de pacificação do nosso país é um elemento muito difícil neste momento. Porque ela vem num ambiente em que ela corre imensos riscos. Há zonas que nós sabemos, estamos cientes que não podemos introduzir lá a chama da unidade, porque ela corre risco de desaparecer, ou corre risco de alguém tentar apagar o fogo. Então, esses sinais, este pensamento que nós temos, ele já nos diz muito. Que ela não serve, não tem este simbolismo, não consegue chegar lá para conseguir tocar nessas pessoas. Mais uma vez, voltamos à ideia da imagem, projeção dos ideais, através de plataformas digitais, através dos mídias, fazer os canais televisivos nacionais, principalmente a pública, fazer chegar o idealismo de uma chama nacional a nível nacional. Ou seja, hoje podemos sair à rua e perguntar 10, 5 pessoas não sabem onde ela está, a chama da unidade. Em que zona, neste momento, ela está a ser apreciada, tocada pela população. Por quê? Porque não há uma divulgação desta chama da unidade. Então, ela devia ser algo capitalizado. O governo devia criar mecanismos de capitalizar isto para que as pessoas tenham um desejo em ir ver a chama da unidade. Mas, neste momento, parece-nos que não há muito desejo em ir ver a chama da unidade, por causa do contexto. Não porque a chama da unidade, ela em parte tem algum defeito, ou ela não serve para aquilo que é um anseio. Ela serve, mas o contexto é contraditório.
há uma questão de pacificação através dela, principalmente sem projeção ou sem preparação do terreno para que as pessoas compreendam o alcance de uma chama de unidade. Hino nacional, as pessoas já não cantam nas escolas, não respeitam o hino nacional como se respeitava até 2000, ou seja, década de 90, 80, 70, respeitava-se muito o hino nacional, porque é um símbolo de orgulho nacional, faz parte ou representa a soberania de um Estado. É por isso que nós víamos pessoas que cantavam o hino nacional até tiravam lágrimas. Então, esta projeção devia ser para a chama da unidade. A pessoa ir tocar a chama da unidade, ter uma espécie de flashback na sua mente e, de facto, tirar alguma lágrima ou ostentar um estado emocional por causa da valoração ou do sentido moral e emocional da própria chama da unidade. Mas não se trabalhou neste sentido, então fica difícil usar como instrumento para a pacificação do Estado moçambicano. No último sábado, a cidade de Maputo foi caracterizada por uma tentativa de manifestação em protesto àquilo que foi a tentativa de assassinato do MC Trufafá na província da Zambésia, concretamente em Quilimane. Até que ponto este ato pode colocar em causa o diálogo em curso neste momento com vista ao alcance da paz definitiva e inclusiva no nosso país? Bem, eu gostei muito dessa questão. Conseguiu unificar dois fenômenos que, em parte, eu não estava mesmo à espera que alguém fosse unificar, mas eu gostei muito. Temos que perceber uma coisa. Essas tentativas de manifestações, em parte, elas visam demonstrar a atuação da polícia, ou seja, colocar a asta pública ao modo como a polícia reage perante uma determinada manifestação. Para quê? Para levar esta atuação da polícia e transferi-lo à imagem do governo. Então, sempre teremos esse tipo de sinais para que a polícia também haja de uma determinada forma e isso seja imputado diretamente ao governo. Agora, tivemos aqui uma oportunidade de ouro. Pela primeira vez, se a memória não me traiçou, vimos o presidente da República a condenar um atentado a um elemento da oposição. Isto demonstra que há uma abertura por parte do novo governo. Mas faltou algo. O presidente da República não pode somente se solidarizar ou condenar esse tipo de ato. Ele, como comandante em chefe, a sua palavra é uma ordem, devia ter orientado as equipes de investigação criminal a trazer dados para esclarecer este caso. Por quê? O risco é sempre esse de se politizar a situação, ou seja, aqueles que buscam no meio do caos elementos suficientes para poder trazer a sua imagem à ribalta. Então é isto que nós estamos a assistir. Pegou-se essa questão do MC Trufafá, que em parte pode ser por questões políticas, o baleamento, mas não podemos esquecer aqui ou descorar de questões pessoais, porque essa pessoa tem no seu dia a dia uma socialização, então pode ser uma rixa a nível pessoal. Então era preciso, ou havia esta necessidade, o presidente dar esta ordem e as pessoas trazerem dados e esses dados serem usados para o esclarecimento daquele crime. E aí sim ia invalidar essa ideia de marcha ou repúdio à questão da tentativa de assassinato ao MC Trufafá. Porque em política tudo é possível. Há pessoas que criam cenários, fazem teatros para poder ganhar protagonismo, ganhar uma determinada imagem. E o que nós estamos a assistir, estamos numa avalanche de politização de fenômenos, de capitalização ao máximo nível de fenômenos sociais. E isso, Moçambique não está habituado, não estava preparado. Mas é preciso que haja um estudo em toda a nossa sociedade, porque nós percebemos através do comportamento dos partidos políticos. Os partidos políticos não se pronunciam quando há fenômenos deste género, atentados, tentativa de assassinato, não se pronunciam. Isto por quê? Porque elas não têm uma consciência de aproveitamento político de certos cenários que acontecem na praça. Por quê? Há uma estrutura política ou compreensão de política ainda um pouco reduzida na nossa nação. Então, há um grupo que trouxe uma forma de olhar para a política no seu estado cru, no seu estado nu.
de forma selvagem, onde morre um mulungo e alguém aproveita-se. Morre um mulungo que ninguém conhecia e amanhã torna-se herói porque alguém quer politizar a sua imagem. Então é mais ou menos nesse sentido que estamos a agir na nossa praça política a nível nacional. Então tem que se compreender este fenómeno, fazer o seu estudo para poder de facto trazer respostas. E o Presidente da República teve essa prerrogativa, teve esse espaço para, de facto, usar da sua palavra, porque isto não só é atentado contra a vida do Joel Amaral, mas também é o atentado contra os preceitos democráticos e, principalmente, a ideia de direito à oposição e liberdade de expressão. Parece que é uma tentativa de fazer calar neste sentido. E pode ter sido uma equipe montada para criar este cenário, para haver aproveitamento político. Então, usando das suas competências da equipe que tem, poder esclarecer isso e, de facto, trazer à esta pública a ideia de que não, foi algo montado por eles mesmos para poder ter ganhos políticos. Ou não, foi algo de um problema social que ele teve, então está aqui o esclarecimento e o fulano que tentou já está em contas com a lei. Ou não, foi uma equipe que achou que podia, de facto, trazer aqui o MC Trufafá à morte para, de facto, beneficiar-se disto, de certo modo. Então, temos várias opções. Não pode-se indicar a um determinado grupo, mas o Presidente da República, o seu governo, eles sempre levam a maior parte da culpa de fenômenos do género por causa desta ausência de esclarecimento deste tipo de fenômenos. Na situação em que o país se encontra atualmente, como é que acha que deve ser conduzido este debate tendente naturalmente à pacificação do país? Cientes de antemão que sempre que aproximamos para uma resolução concreta e definitiva, surgem elementos desta natureza que, de certa forma, geram uma instabilidade social, principalmente para os atores externos da política. Falo concretamente da população. Bem, este debate político ou este diálogo político que supostamente existe entre o governo, o presidente e o engenheiro Venâncio é algo muito estranho. Primeiro, o aperto de mão transpareceu ser o primeiro encontro, então houve o aperto de mão e tirou-se as fotografias. Na minha percepção, para chegar àquele nível, no cenário em que nós nos encontrávamos, significa que houve encontros antes daquele encontro. Eu quero acreditar que sim. Mas depois daquele encontro, quando se pensava que ia se alterar aquilo que são os discursos, os posicionamentos em ambas partes, percebemos que há endurecimento em ambas partes. Então significa que o diálogo não está a trazer bons resultados. Se formos a pegar, o Venâncio continua com a retórica de que o Presidente da República foi empossado pela UIR, pelo Conselho Constitucional, pela Comissão Nacional de Eleições. Ao mesmo tempo que nós ouvimos o Presidente da República dizer que, olha, alguém que liga e parabeniza quando chega em casa, depois organiza um determinado grupo para desestabilizar o país. Significa que esta pessoa não está pronta para o jogo. Então, através dos discursos, nós começamos a perceber que há alguma coisa que está a falhar nesse diálogo político. Porque quando nós estamos num diálogo político, nós tendemos sempre a trazer discursos num sentido em que não firam uma determinada imagem, não firam a sensibilidade. Então, não encontramos isso tanto no Presidente da República, não encontramos isso no Venâncio. E a figura que devia dar exemplo desta ideia de existência e também dos resultados deste diálogo político é a figura do Presidente da República. Devia evitar ao máximo alguns discursos, principalmente com algumas analogias que nos levam ao sentido de compreendermos que isto é canalizado para o grupo da oposição. Tinha que trazer discursos no sentido de orientar toda uma nação em uma única linhagem ou em um único pensamento de que nós estamos a caminho da paz. Porque é isso que nós queremos ouvir. E a ideia da transparência, trazer relatórios para toda uma nação, pode ser de 15 em 15 dias, de forma quinzenal ou de forma mensal, em jeito de alimentar o ouvido de todos nós que a progressão do diálogo tem avançado até este determinado ponto. E aí sim,
nós estaríamos a caminhar, de facto, para uma situação em que este diálogo tem uma esperança, há uma luz no fundo do túnel. Mas quando nós olhamos para os discursos de ambos os agrupamentos, nós percebemos que algo está a correr mal no meio desse diálogo político. Indo mesmo para a última questão, assumindo-se que corremos então para o término desta edição do Índico Podcast, religiosos de todo o mundo foram abalados recentemente com a morte do sumo pontífice Papa Francisco. Uma figura bastante conhecida pela sua humildade e discursos de paz. Que lições o mundo pode tirar numa situação em que, em diferentes cantos do mundo, soam ainda gritos pela paz e muitas vidas humanas vão perdendo-se por conta das guerras motivadas por várias situações a nível mundial? Bem, é uma perda muito grande para o mundo em geral. O Papa representa aquilo que nós consideramos como reserva moral. É uma reserva moral religiosa. É aquela figura que, quando aparece, nós esperamos que traga um discurso pacifista, que toque não só naqueles que se consideram como pessoas do bem, mas também aqueles que são olhados como pessoas do mal. Então, é esta força que o Papa tem. E, principalmente, quando nós olhamos para o Vaticano. O Vaticano é o centro onde temos lá o Papa, e o Papa é esta figura que traz essas projeções com vista a pacificar o mundo. E nós vimos isso, várias intervenções para tentar, de facto, trazer uma paz na Ucrânia. Tentou trazer uma paz para o povo de Israel e o povo da Palestina. Sempre trouxe nas suas orações, o Papa, a ideia de pacificação e da eliminação da fome em África. Então, é uma perda enorme. E eu direciono as minhas condolências a todos os católicos a nível mundial. Só para perceber, pela contribuição da Igreja Católica, vários estados a nível de África, principalmente, e a nível da América Latina, se beneficiaram das políticas da Igreja Católica, desenvolveram em parte, porque tem uma intervenção social muito forte e muito presente. Constrói escolas, constrói centros de acomodação. Se nós formos a pegar principalmente a história de cada um dos nossos líderes que lutaram na luta de libertação nacional, eles passaram por uma escola da Igreja Católica, uma missão que levou eles a estudarem na Europa e na América, e isso é muito importante. É a força da Igreja Católica que hoje perde o seu líder mais alto. Então é com muita tristeza que recebemos essa informação, mas o Papa, neste momento, desejamos que ele esteja ao lado de Deus, continua com aquele discurso dele, sempre apaziguador. Foi ele o Papa, mas ficam as suas obras, ficam as suas palavras, vão sempre nos confortar e nós vamos usá-los para, de facto, garantir uma paz a nível mundial. Muito obrigado. Chegamos assim ao término de mais uma edição deste que é o seu programa Índico Podcast. Para quem nos acompanha através das redes sociais, um forte abraço. E para quem nos acompanha através da Rádio Índico, votos de uma excelente escuta à restante programação. Muito obrigado.